Ei, queridos, hoje eu quero falar com vocês sobre o Espírito e a carne. Gálatas, capítulo 5 e o versículo 17. A palavra, queridos, que Deus te diz hoje, diz assim: pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Eu quero fazer, amados, algumas perguntas a vocês. O que é mais fácil para o homem? Mentir ou falar a verdade? Se render ao adultério ou ser fiel ao cônjuge? Falar sem pensar ou pensar no que falar? Brigar ou se controlar? Se calar por vergonha ou evangelizar? Fingir que não vê ou ajudar? Somos, queridos, de natureza humana. Todas as primeiras alternativas que acabamos de ouvir são mais fáceis para nós. Embora não é isso que desejamos fazer, é muitas das vezes, queridos, o que fazemos. Agora, queridos, que nós somos de Cristo, há uma luta dentro de nós. Eu quero que você entenda bem isso. Que o Espírito é contra a carne. E essa luta, queridos, ela é bem séria. O nosso velho eu lutando com o novo eu. É uma luta diária. Todos os dias somos tentados, queridos, tendo que escolher se agimos como as novas criaturas ou não. Quando alguém fala alguma coisa que nos ofende, por exemplo, temos, queridos, que escolher entre revidar ou não revidar. Uma pergunta muito importante que temos que fazer durante essa luta é: qual seria a atitude de Jesus nessa situação? O que ele faria? É difícil, não é, amados? Agir como Jesus em certas ocasiões. Mas é o que temos que fazer, queridos. A Bíblia, ela nos fala em 1 João, capítulo 2, e o versículo 6, que aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Podemos, queridos, muitas vezes afirmar o que Paulo afirmou: sem que nada de bom habita em mim. Isto é, a minha carne. Porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. O que queremos, amados, é resistir às tentações e fazer o bem. É saber se controlar. Mas muitas das vezes nós não conseguimos e acabamos fazendo, queridos, o que a nossa carne ela pede. Mas agora eu quero que você preste atenção no que Paulo diz no versículo a seguir. E ele diz: ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Ei, queridos, ele diz que é o pecado que o induz a agir dessa maneira. E está aí o problema. O pecado, queridos, nos separa de Deus. E se é Ele quem está vencendo em nós, estamos, queridos, no caminho errado. Se não conseguimos agir como queremos, seguindo o exemplo de Jesus, é porque, queridos, a carne está ganhando. O pecado está falando mais alto e o inimigo está feliz conosco. E não pode ser assim. Não, queridos. Não podemos dar brechas.
O inimigo quer nos ver caídos. E ele está ao nosso redor, como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Cuidado, queridos. Temos que ficar firmes em Deus. Os que pertencem a Cristo é crucificado a carne, com as suas paixões e os seus desejos. Se nos entregarmos, amados, totalmente a Jesus, então não podemos agir como a carne. Não, queridos. Não podemos permitir que o pecado continue dominando os nossos corpos mortais, fazendo com que nós obedeçamos os seus desejos. Nós podemos, amados, e devemos sim resistir às tentações. Até porque somos livres do pecado. E não devemos deixar que ele venha nos fazer escravos de novo. Jesus, queridos, ele morreu naquela cruz por nós, para nos libertar de todo o pecado, para que parássemos de realizar as obras da carne e começássemos a realizar as obras do Espírito. Somos, queridos, de Deus e temos que nos considerar mortos para o pecado, mas vivo para Deus em Cristo Jesus. Então, queridos, alimente o seu espírito. Leia a palavra. Ouça mensagens de Deus, devocionais. Deus, queridos, deixou para que você pudesse se fortalecer e viver por ela. Ore, louve, adore, engrandeça. Mantenha sempre a comunhão com Deus. Sua carne será derrotada. E quando Jesus voltar, você poderá dizer que está pronto para ir com Ele. E dizer: eis-me aqui, Senhor, na tua presença. Eu quero deixar, queridos, um versículo para vocês no dia de hoje, que se encontra em Gálatas, no capítulo 5 e o versículo 25. Diz assim: se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Você entendeu, queridos, esta mensagem? Viva, queridos, pelo Espírito. Amém? Que Deus o abençoe a todos no dia